Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo pano de prato decorado. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato, cianinha e tecido de algodão. Para decorar, você vai medir a largura do pano de prato, acrescentar 4 centímetros e cortar uma tira com 20 centímetros de altura por a medida do pano de prato mais 4 centímetros, que vai ser 2 centímetros a mais de cada lado para poder fazer o acabamento na lateral do pano de prato. Cortei a cianinha com 2 centímetros a mais da largura do pano de prato. Para fazer o laço, cortei uma vez a medida de 6 centímetros por 4 e uma vez a medida de 16 centímetros por 10 centímetros. Para fazer o barrado, dobro o tecido ao meio e com a ajuda de um prato de sobremesa eu vou fazer as marcações. Para usar como base, eu divido visualmente o prato em 4 partes e faço uma marcação de 1/4 do prato. Tiro novamente o prato, coloco no meio da marcação que eu acabei de fazer, deixando da parte de cima aproximadamente 4 centímetros sem fazer a marcação, que eu vou deixar em linha reta. Se você faz pano de prato para vender, é legal você fazer esse processo com o prato em papel, desse jeito você já deixa como molde e todos os seus panos vão sair iguais. Na parte de cima, eu deixei em linha reta aproximadamente 4 centímetros e aproximadamente 3 centímetros antes de chegar no barrado. Corto na marcação, coloco a cianinha rente na parte de cima do tecido, passo uma costura no meio da cianinha. Viro ela para baixo, se você preferir você pode virar e passar no ferro de passar roupa. Eu vou virando e vincando com a unha mesmo para ela ficar para o lado de baixo. Com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, eu coloco o tecido também com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, rente na parte de baixo do pano de prato, alfineto para não sair do lugar. Dobro as laterais do tecido para ficar rente à lateral do pano de prato. Deixo dobrado aproximadamente 1 centímetro, cortei um pouquinho do excesso de tecido, dobro, alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura na parte de baixo em linha reta, desço costurando nas partes arredondadas e finalizo na parte reta do tecido, não passando costura nas laterais que a gente acabou de dobrar, apenas na parte reta de baixo. Começo a costura com um pequeno retrocesso, sempre que chegar nos cantinhos eu deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Finalizo com um pequeno retrocesso. Antes de desvirar o barrado, eu vou cortar todo o excesso de pano de prato. Corto rente ao barrado que a gente acabou de costurar. Para desvirar e ficar certinho, eu dou piques na parte que eu fiz o biquinho, tomando bastante cuidado de não cortar a costura que a gente acabou de fazer. Tiro os alfinetes, desviro. Com a ajuda de uma tesoura sem ponta, eu vou passar nos cantinhos da costura para ficar certinho. Passo também no ferro de passar roupa. Depois de passar no ferro, eu passo uma costura na lateral e também na parte de cima do tecido. Sempre no começo e no final de cada costura fazer um pequeno retrocesso. Chegou no cantinho, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido e continuo costurando. Finalizo com um pequeno retrocesso. Para fazer o laço, eu dobro direito com direito do tecido. Vou passar uma costura na lateral e também na parte de cima
Essa da parte de cima é apenas para facilitar na hora de desvirar. Eu começo desvirando por ela. Corto essa costura que eu acabei de fazer. Para fazer o laço, eu dobro o tecido até metade, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido, dou uma vincadinha e puxo a outra lateral por cima. Passo uma costura em cada uma das laterais do tecido. Desviro. Dobro o tecido ao meio para saber onde eu vou franzir. Dobro no outro sentido. Essa metade do tecido eu dobro ao meio, dobro um pouquinho para cima do meio e a pontinha para baixo. Vou fazer o mesmo do outro lado. Se você preferir, você pode, na marcação do centro do tecido, passar pontinhos de sobe e desce e puxar a linha para poder franzir. Com agulha, linha, nozinho na ponta, eu vou passar no meio do tecido a agulha. Rodo e finalizo arrematando. Coloco as pontas da tira no lado de trás do lacinho. O lado de trás do lacinho é onde tem a abertura por onde a gente desvirou o tecido. Corto o excesso da tira e com agulha, linha, nozinho da ponta, eu vou dando pontinhos, finalizo arrematando. Marco o meio do pano de prato, coloco o lacinho em cima da marcação, alfineto o lacinho para ele não sair enquanto eu tô dando os pontinhos. Vou dando pontinhos no centro do lacinho, de sobe e desce. Finalizo arrematando. Como a linha é branca, não dá para ver os pontinhos depois de pronto. Dou também pontinhos nas 4 pontas do lacinho, para ele ficar fixo. Dou apenas uma beliscadinha com agulha no tecido de trás do lacinho. Também dou uma beliscadinha no tecido do pano de prato, vou dando pontinhos de sobe e desce, não passando a agulha para o lado de cima do laço, apenas no tecido de trás que eu vou dar pontinhos. Finalizo arrematando. Vou fazer o mesmo processo nos outros cantos do lacinho. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.